Graça e paz a todos. Amados, vamos ver o processo aqui da escolha de Jesus, da obediência. Qual o processo da escolha de Jesus até a glorificação? No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 18 ao 20, encontramos o seguinte: andando à beira-mar, à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens, e não de peixes, como eles eram. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Notaram aqui que Jesus não fez uma pergunta se eles queriam segui-lo ou não? Jesus deu uma ordem: sigam-me. No mesmo instante, eles pararam e seguiram Jesus. De imediato, eles seguiram. Olha, tem uma passagem no livro de João, capítulo 15, versículo 16, encontramos o seguinte: Jesus falando para eles: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça. Não é que desista. Não, Jesus escolheu para darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. É uma escolha de Jesus, é uma escolha vinda do alto e não de baixo. Então não existe esse negócio de a gente ter o livre-arbítrio de escolher ou não, de continuar ou não. Quando Jesus escolhe, é um abraço. É porque é eleito do Senhor. Das ovelhas que o Pai me der, nenhuma delas lançarei fora. Então, no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 34, encontramos o seguinte: Jesus falando: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Porque Satanás, meus amados, ele não pode fazer nada sem a permissão do Senhor. Mas olha o que Jesus falou: eu orei por você, por Pedro, por Simão, para que a sua fé não desfaleça. Quer dizer, Jesus orou por Pedro para que a fé dele não desfaleça. E quando você se converter, fortalecerá os seus irmãos. Olha só a obra. Jesus orou por Pedro para que Pedro não desistisse. Porque ele era um eleito de Deus. Foi Jesus que escolheu Pedro. Então, essa é a certeza dos santos. Isso se chama eleição. Pois nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos a cair. Sim. E como é que a gente toma cuidado para que nós não venhamos a cair? É através do Espírito de Deus, o Espírito Santo, o reino de Deus que está dentro de nós. Então há uma perseverança dos santos. Mas eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortalecerá seus irmãos. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente passa a fazer a obra do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus, e todas as outras coisas lhes serão dadas. A gente passa a fazer a obra do Senhor. Nós não somos salvos porque nós praticamos a obra. Não, as obras são consequência da salvação. Mas ele respondeu: estou pronto. Olha que Pedro respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. É o que muitos de nós afirmamos. Nós sabemos que o evangelho nós temos que carregar a cruz. Mas hoje em dia a gente vê um monte de joios no meio do trigo, que de joio não tem mais nada. As suas más obras já são manifestas, falam que carrega a sua cruz, não carrega nada. Isso me serve, isso não me serve. Respondeu Jesus a Pedro: eu lhe digo, Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Então, quem escolheu Pedro? Jesus Cristo. O que Jesus falou? Das ovelhas que o Pai me der, nenhuma delas lançarei fora. No livro de João, o que nós lemos aqui? Que ele escolheu. Não foi Pedro que escolheu ele. Foi Jesus que escolheu Pedro. É uma eleição. Mas aqui está dizendo o quê? Que Pedro vai negá-lo. Por isso que Jesus estava orando por ele. Vocês estão entendendo? E no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 32 a 34, encontramos o seguinte: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, foi o que Pedro fez.
eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, divisão. Dentro da família vai ter pessoas cristãs, outros que não são cristãos. No trabalho vai ter cristãos, outros que não são cristãos. No meio na escola, na faculdade, vai ter cristãos e não cristãos. Por isso que Jesus falou o quê? Não arranque o joio do meio do trigo. Porque senão poderá arrancar o trigo junto com o joio. Deixa até o final da colheita. Até o juízo. Então, meus amados, o que nós entendemos aqui? Mas então Pedro foi negado por Jesus. A Bíblia responde a própria Bíblia. Eu não vou dar nem minha opinião aqui. Vamos para Mateus, capítulo 21, versículo 28 a 31. Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Então houve um arrependimento. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Então, aqui fala de arrependimento. Pedro, por mais que ele tenha sido escolhido por Jesus, ele ainda não era convertido. Então, esse não quero estava dentro dele. Tanto é que Jesus falou: quando você se converter, estou orando por você. Por quê? Para haver um arrependimento em Pedro, para haver uma real conversão em Pedro. Pois através da oração, nós estamos clamando ao Senhor para que haja conversão da pessoa. Enquanto aquele que vive uma vida de religiosidade, dizendo que ama Jesus Cristo, que está carregando a cruz, mas diante das provações, isso me serve, aquilo não me serve. Nós vemos hoje em dia o que, meus amados? Pessoas dentro das igrejas dizendo: eu sou convertido a Cristo sim, mas já está divorciado, casado com outro. Meu cônjuge está preso, ou meu cônjuge me agrediu, ou adulterou, ou houve agressão. Seja o que for, meus amados, ele é tão pecador quanto qualquer um outro. Você, sendo cristão, você tem que orar por essa alma. Não, mas eu oro por essa alma. Eu oro pelo meu marido agressor. Eu oro pela minha esposa adúltera. Eu oro pelo bandido. Mas, meus amados, quando nós oramos, nós estamos carregando a nossa cruz. Muitas coisas a gente não concorda. Você não concorda com o estuprador, você não concorda com o assassino, você não concorda com nada dessas coisas. A gente não concorda com o adultério, não concordamos com a agressão. Mas o nosso papel, se nós realmente somos cristãos, nós temos que entender que temos que orar para que haja conversão. Foi assim que Jesus fez com Pedro. O apóstolo Paulo falou para nós sermos imitadores, assim como ele era de Cristo. Então, meus amados, quando a gente aqui trata de casamento, nós temos que orar pelo cônjuge que se foi. Se houve adultério, seja o que for, houve abandono, nós temos que orar para a salvação deles. Aí vocês preferem escutar uma teologia humana, dizendo que no caso se houve o abandono ou o adultério, vocês têm respaldo para se casar com outra pessoa. Isso é mentira. Isso é um sentimento egoísta. Vocês querem satisfazer vocês não querem carregar a cruz. Fique, irmãos, na paz do Senhor Jesus.